Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Lição de número 13, a renovação do planeta Terra. O verso para memorizar diz assim: criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Isaías 65, verso 17, na Nova Versão Internacional. Há 3 tópicos principais que vamos explorar no estudo desta semana: o líder e salvador, os remidos do Senhor, e 3, o Deus como recriador. Isaías 63 inicia uma nova seção no livro, apresentando um bravo guerreiro que vem marchando na plenitude de sua força e que é poderoso para salvar. Isaías 63, verso 1. Suas vestes estão manchadas, porque o sangue respingou sobre elas, e ele se tornou o salvador deles. Uma imagem semelhante é apresentada no livro do Apocalipse, quando diz: está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Apocalipse 19, versículo 13. O capítulo inclui outras características do Salvador. Ele é o líder que guia seu povo de maneira semelhante ao que foi feito no tempo de Moisés. No fim do capítulo, o profeta afirma nos seguintes termos: mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Isaías 63, 16. O próximo capítulo, 64, por exemplo, lembra que Deus fez coisas impressionantes que seu povo não esperava. Também afirma novamente: Senhor, tu és o nosso Pai. Isaías 64, 8. Então, em Isaías 65, o autor inclui outra dimensão do caráter de Deus. Ele se revela usando a primeira pessoa, dizendo: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Isaías 65, versículo 1. De acordo com a declaração anterior, Isaías apresenta o Senhor como um Deus acessível. Eu disse: eis-me aqui, todo dia estendi as mãos. Isaías 65, versos 1 e 2. Outro notável atributo divino é apresentado nesse capítulo. Deus é quem traz juízo e recompensa para a terra. Eis que está escrito diante de mim, diz a Bíblia: não me calarei, mas retribuirei, farei retribuição total pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades dos seus pais, diz o Senhor. Isaías 65, versículos 6 e 7. Mas quanto aos que se afastam do Senhor, Isaías 65, 11, ele afirma: eu os destinarei à espada, versículo 12. O Senhor Deus fará com que vocês morram, 65, verso 15. Ideias semelhantes sobre Deus são apresentadas em Isaías no capítulo 66. Primeiro, Deus é apresentado como o soberano do universo. O Senhor diz: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. 66, verso 1 de Isaías. Esta é também a imagem na visão de Isaías 6, versos 1 e 3, quando diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Lembram? Então, sua voz vem do templo, voz do Senhor, que dará devida retribuição aos seus inimigos. Isaías 66, verso 6. Pode ser comparado com Isaías 65, verso 6. A descrição aqui implica a aniquilação final dos inimigos de Deus, daqueles que escolheram os seus próprios caminhos e cuja alma tem prazer nas suas abominações. 66 de Isaías, verso 3. Isaías 65, verso 15 e também o verso 16 oferece detalhes vívidos da destruição final. Porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada
o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Amigo, amiga, isso parece ser uma referência a uma aniquilação, uma destruição definitiva, o ato final do Senhor em retaliação justa e reta contra seus inimigos. Isaías termina o livro referindo-se à completa derrota dos inimigos de Deus, aqueles que se rebelaram contra ele, não é verdade? O fim chegou, a vitória está completa. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Isaías 66, verso 24. Os remidos do Senhor, por exemplo, fala do capítulo 63, que revela o grande dia do Senhor, o dia da execução de seu juízo. Tem duas implicações aqui principais. Vale lembrar, porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano da redenção havia chegado. Isaías 63, verso 4. Por um lado, para o seu povo, o dia do juízo será um dia de redenção, mas por outro lado, o juízo será um dia de vingança para aqueles que se rebelaram contra Deus. Portanto, estudaremos algumas características que esse capítulo apresenta em relação aos remidos. Esse grupo inclui seu povo ao longo das eras. Essas pessoas incluem os fiéis da época de Abraão. Também, tu és nosso pai. Lembram? Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso pai, nosso redentor, e o teu nome desde a antiguidade. Essa referência a Abraão provavelmente pode designar seus descendentes espirituais e literais. Infelizmente, o povo de Deus quebrou a aliança. Eles continuaram cometendo pecado por um longo tempo. Por falar nisso, a aliança, a aliança eterna de Deus é tema do próximo trimestre, da próxima lição que fala de promessa. Isaías diz: as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. 64, verso 6. Uma descrição semelhante do povo de Deus é encontrada nos últimos capítulos do livro do profeta Isaías. Eles são o povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Isaías 65, verso 2. E Deus disse: eles são um povo que de contínuo me irrita abertamente, que fez o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Isaías 65, 3 e também versículo 12. Esse tema ele é repetido em Isaías 66. Escolheram os seus próprios caminhos, disse o profeta, e a sua alma tem prazer nas suas abominações. Fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Versos 3 e 4. Contudo, o Senhor olha para o seu povo com compaixão. Assim diz o Senhor. Observe o texto. Como quando se acha suco no cacho de uvas e se diz: não o destruam, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos e não destruirei todos eles. Isaías 65, verso 8. Finalmente, Deus, como Criador, é um tema importante no livro do profeta messiânico. O tema é enfatizado particularmente em Isaías capítulo 40. O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra. E na última parte desse livro, parece que Isaías apresenta Deus como o Criador ou Recriador, a fim de reforçar a ideia de Deus como Redentor. Deus não criou simplesmente este mundo e os seres humanos e depois os esqueceu. Ele criou a terra e a humanidade, mas, além disso, também é o mantenedor, o redentor de suas criaturas. Essa é a razão pela qual o Senhor diz: tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei em Jerusalém. Vocês serão consolados. Isaías 66, 13. No entanto, um dia, os israelitas, povo de Deus, foram arrancados de sua terra e levados para o exílio em Babilônia. Lembram desse fato? Foram separados de sua amada família, seu templo foi destruído, todos os bens foram levados
mas Deus ainda estava com eles? Em Babilônia, alguns dos israelitas perderam a esperança de voltar para sua terra natal. Imaginaram que Deus os tinha esquecido para sempre por causa dos seus pecados. É só ver a oração de Daniel no capítulo 19. No entanto, Deus lhes disse por meio do profeta Isaías: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Repito o verso para memorizar de hoje. Lembrança não haverá mais das coisas passadas, continua a profecia. Jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Isaías 65, versos 17 e 18. Se considerarmos muito bem a promessa para o povo do Senhor na época de Isaías, veremos que é uma promessa para o povo que vai para o exílio. E Deus antecipadamente lhes diz: por alguns anos você verá no exílio apenas a atmosfera babilônica, seus céus e terra, mas eu criarei algo novo para você, pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Amigo, que profecia! 65, verso 17. Esta é a linguagem de Gênesis capítulo 1. Até o mesmo verbo bará ou criar é usado nesse texto. No entanto, existe uma variante interessante. Em Gênesis capítulo 1, o verbo bará está no passado. Então, a tradução é Deus criou. É uma ação finalizada. No entanto, em Isaías, bará é um verbo hebraico no particípio, o que significa uma ação continuada ou ação repetida que está ocorrendo. Em outras palavras, mesmo que o céu e a terra de Jerusalém se percam, eu crio ou estou criando um novo céu e uma nova terra para você. Uma nova Jerusalém se erguerá das ruínas. Você voltará a uma experiência maravilhosa. E essa experiência acontecerá. Não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Compreendeu? Capítulo 65, verso 17. Nós não podemos negar a dimensão escatológica desse anúncio profético. Não podemos ser desonestos com a profecia. Nesse caso, está implícito um cumprimento adicional em conexão com o novo céu e uma nova terra, de Apocalipse capítulo 21. Sim, Adão e Eva perderam o céu e a terra, exatamente como aconteceu com o Israel posteriormente. Mas o Senhor, o Criador, prometeu fazer um mundo maravilhoso novamente. Amém? Concluímos então a lição de Isaías, consolo para o povo de Deus, nesse trimestre, nesta semana. E eu quero dizer para você que nós vamos para um próximo e falaremos sobre a promessa, a aliança eterna de Deus. Então, amigo, amiga, foi muito bom estar com você durante esta temporada de 3 meses. Mas na próxima semana nós vamos estudar a nova temporada. Até lá, que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Tchau.